E você pode participar da nossa enquete de hoje através do nosso site tvmaisabc.com.br e responder o que você mais gosta da cidade de Santo André, que aniversaria na data de hoje. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro. Força, coragem, determinação. Força e coragem, vou focar nessas duas palavrinhas. Você acha que com força e coragem você consegue vencer? Vamos conversar sobre isso agora em nosso quadro Papo de Mulher. E a psicanalista Arlene Ribeiro está aqui para falar sobre esse tema conosco. Seja bem-vinda, Arlene. Obrigada. Olha, se a gente tivesse combinado, o que você acha? Ó, a gente pode fazer um par, uma dupla sertaneja. Orna, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Força e coragem. Você tem? Você tem? Tem? Às vezes? Tá mais ou menos? Tá meio desencanando, meio desistindo? Calma que a doutora Arlene vai explicar tudo sobre esse tema. Você acha que é necessário força e coragem para vencer? Exatamente, né? Força. O que é isso, né? Força, quando nós falamos em força, já pensamos em quê? Uma pessoa grande, uma fortaleza, um condicionado, Hulk. né? O incrível Hulk chegando. Bombadinho, né? Toda assim, da academia, uma pessoa bem resistente. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre força no sentido emocional, né? Ser forte emocionalmente, eu acho que é o grande foco. Porque a força física, óbvio que ela é necessária, mas a força emocional, o equilíbrio emocional, ela se faz muito mais necessária do que a força física, o esforço físico. Por que isso, né? Porque quando eu me sinto forte, quando eu estou forte, eu fico resistente a todas as dificuldades da vida, né? Então, eu me sinto mais preparada para encarar os desafios. Por isso, a força é uma coisa assim muito necessária, é uma decisão. Porque eu não posso esperar meu sentimento gerar força dentro de mim. Então, eu quero me sentir forte, eu vou ter que me sentir forte. Não, na verdade, é uma decisão. Eu sou forte e pronto. Se você tem isso na sua cabeça, se você Sim. acredita nisso, talvez fique mais fácil de você literalmente encontrar força, é isso? Na verdade é isso. A sua decisão, se eu pensar sobre isso, eu decido estar forte, eu decido ser uma pessoa resistente às dificuldades, me torna uma pessoa mais pronta para encarar os momentos de dificuldade. Acho que na verdade é bem por aí, né? E o que é ter esse equilíbrio, né? Como buscar essa força no equilíbrio emocional? É realmente se autoconhecer, é buscar dentro de você assim uma resolução maior dos seus conflitos, é tudo isso. Então, para haver força, você tem que estar decidido a tê-la, para depois ter coragem. Então, primeiro vem a força, depois vem a coragem. Sim, porque a coragem é o quê? Ela não é ausência de medo, é você agir mesmo com medo. Né? Porque muitas vezes não, eu acho que sempre. Quem nunca teve medo? Não tem como viver uma vida sem medo. Mas quando a gente sente medo, a gente se sente paralisado, o medo paralisa. Então, se está com medo, você não vai nem para lá nem para cá, você não sai do lugar. E tem pessoas que não conseguem mesmo, né? Sim. E aí, o que fazer quando isso acontecer? Então, exatamente. Então, o medo é uma coisa que é nato, é uma defesa, né? Você vai sentir medo. Se aparecer um leão aqui, todo mundo vai sair correndo. Então, é um medo natural. Então, nós aprendemos a lidar com o medo. Então, o medo, não adianta negar o medo. O medo, ele vai existir. Mas a forma como eu vou confrontá-lo é que vai fazer a diferença na minha vida. Então, a coragem é isso. Eu mesmo com medo, eu dou um passo à frente. Eu tento vencer as dificuldades. E para isso eu tenho que estar forte. Entendi. Então, por isso, assim, a força associada à coragem, eu acredito que é um grande mecanismo de vencer os desafios. Nos dias de hoje, muitas pessoas já acordam dizendo assim, ai meu Deus, não tem saída, o país está assim, o país está assado. O que eu vou fazer da minha vida? Parece que cada dia que passa a força vai acabando. Minando. Exatamente. Qual ideia ou qual sugestão você dá para quem se sente assim diariamente? Se reabastecer.
Como? Através de pensamentos positivos, pensamentos que te geram energia, pensamentos. Para você vencer qualquer obstáculo na sua vida, você precisa ter uma meta. Então, por que eu vou vencer tal dificuldade? Porque eu tenho que ver lá na frente, eu tenho que ver algo que vai me satisfazer, né? Então, no dia a dia, eu tenho que estar todas as vezes me preparando para isso, me abastecendo disso. Do quê? Aquilo que você falou no começo. Se não tiver sonhos, você não vai a lugar nenhum. Então, na verdade, o seu sonho, aquilo que você quer realizar, é o combustível para que isso aconteça. Então, quando você se sente enfraquecido, busca lá. Algum momento da sua história, algum momento da sua vida, você pode estar paralisado em algo que aconteceu, né? E se você está paralisado nisso que aconteceu, reveja esse momento. Então, vamos trazer assim para o momento atual, hoje, agora. Eu não estou mais naquele tempo. Então, como eu vou lidar com isso? Como eu vou superar cada dificuldade que a vida me trouxe? E isso é preciso coragem, né? Então, você vai se encorajando a partir do momento que você está vendo lá na frente. O que eu vou realizar com isso? Como que eu vou conquistar isso se eu não vencer os pequenos desafios da vida? Pequenos ou grandes, né? E o que passou, eu sempre digo isso, que passou, passou, você não tem como voltar atrás e fazer diferente, mas você tem como fazer o seu futuro diferente se o seu presente for bom. Exatamente. Né? Às vezes, acho que sempre a gente tem lembranças do passado, tanto boas quanto ruins. Mas eu acho que se a gente colocar o nosso foco para o positivo daquela situação, até mesmo uma situação, a pior coisa que tem, por exemplo, a morte, quando você perde um ente querido. Até aquela situação pode fazer com que você enxergue o seu futuro de uma forma positiva. Né? Não que eu tenha ficado feliz com o falecimento de alguém, muito pelo contrário. Mas aquela situação, aquela dor que eu tive naquele momento vai fazer com que eu me sinta mais forte, vai fazer com que eu me sinta mais força, vai fazer com que eu me sinta mais forte para poder seguir em frente também. É bem isso mesmo, né? Porque quando você está fraca, né? Quando assim nós nos sentimos enfraquecidos por determinada situação, se você tiver realmente olhando, tiver um objetivo, você vai aparecer força que você não sabe de onde. E aparece, hein, gente? Aparece. Você quer ver quando lidamos com filhos, né? Se o seu filho adoece, está com aquele febrão, você não sabe o que fazer com ele, de repente você está no hospital, você está se virando, você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra, mas você está lidando com aquilo e ele fica bom. E pode ser a hora que for. Pode ser a hora que for, o lugar que for. Você pode estar no seu 10º sono, se a casa cair com seu filho, você vai acordar como se fosse 10 da manhã de uma noite muito bem dormida. Exatamente, não é isso vai mesmo. despertar de uma forma que você nem vai reconhecer. Então, não é a fraqueza, na verdade, ela é um agente motivacional para que você tenha uma força maior, que você consiga vencer tudo isso. Aquilo vem assim, né? Só que você tem que ter uma predisposição. Isso daí já tem que estar acontecendo na sua vida. Eu falo que são doses homeopáticas de força no seu dia a dia, que você vai trazendo para dentro de si, você vai acrescentando, você vai agrupando na sua vida, né? Um pouquinho aqui, vendo pessoas, vendo situações, mas você vai trazendo isso para a sua vida e vai deixando uma reserva. Então, quando a dificuldade aparece, você já está forte para isso. Tem uma coisa que eu vivo assim na minha vida, é muito que assim, o não a gente já tem, a gente tem que tentar o sim. Então, isso estou falando em relação à coragem, né? Então, às vezes a gente fala assim, ai, estava pensando tanto em fazer isso, aí você fica pensando assim, colocando 1000 empecilhos em volta daquela situação. Não, mas e se eu fizer, será que vai dar certo? Não, mas será que a pessoa vai me atender? Não, mas será que ela vai me receber? Não, mas será que... Aí, se sua frase já começar com não, a negativa já está feita. Isso. Mas você tem que pensar sempre o contrário. Eu pelo menos, penso desse jeito. E assim, tentar. O máximo que acontecer não dá certo. Mas se você não tentar, se você não tiver coragem para encarar aquilo, você nunca vai saber o resultado. Exatamente, aí que está. A coragem é bem isso que você falou mesmo, né? Não é que você não tenha medo, você tem até medo do não, você tem medo da pessoa te maltratar, você tem medo da pessoa te rejeitar, mas você vai. Independente do que pode acontecer, você está acreditando que você vai vencer. Então, quando você acredita que você vai vencer, você está livre. Você vence o medo. Ele está lá, mas você é maior que ele. Já é a primeira vitória. Sim, né? com certeza. Você tomar o primeiro passo, tomar a primeira decisão, já é a grande vitória da sua vida. Exatamente. Né? Você falou que a força vem antes que a coragem. Hoje em dia a gente vive uma epidemia, não sei se eu posso chamar assim, mas de pessoas que estão com depressão,
síndrome do pânico e ansiedade. Você acha que isso é decorrente de quê? Essas síndromes todas, você Sim. diz, é decorrência de um conflito não resolvido, bem provavelmente, né, de situações que não foram enfrentadas. Na verdade, assim, a pessoa que vive um pânico, vive uma situação, uma síndrome dessa, ela não conseguiu resolver algo exatamente por isso, porque ela não estava forte o suficiente e porque ela não tinha coragem o suficiente para encarar aquele desafio, tá? Então, a maioria das síndromes são essas, né? São conflitos não resolvidos, mas não que a pessoa adoeceu nele, mas ela não teve essa força, ela não teve essa coragem, ela não se preparou para isso. Então, eu penso que gradativamente, você se conhecendo, você consegue estar pronta para essas dificuldades, né? Isso, assim, vamos pensar num caso extremo, uma doença que te pega repentinamente, né? De repente você se viu lá adoecida, tem que passar por uma cirurgia, e aí? Você tem que enfrentar, não é? Aí você vai associar essa força que você já tem dentro de você, que você já se preparou, associar a coragem, que é superar o medo, né? E você acrescenta a fé, acrescenta as suas crenças, aquilo que você acredita e vai em frente. Então, todos esses conflitos, eles são resolvíveis quando você está mais preparado, quando você é uma pessoa que está mais forte, quando você se sente forte e você se encoraja para vencer esses desafios. Ou seja, o grande truque da vida é se sentir forte. É buscar essa força, né? É construir, na verdade, essa força dentro de você. É construir gradativamente, assim, um pouquinho a cada dia. Porque o dia que você precisar, ela está lá. Com certeza. É igual um pote, né? Se você vai enchendo de café todo dia, de pó de café, vai chegar um dia que o pote vai estar cheio. Se você não colocar café, vai ter pouco café, vai ter pouco pó para você fazer o seu café. Exatamente. Então, você vê como a força, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. Eu tenho que ter. Mesmo ótimo que se você não precisar disso nunca. Não, mas eu acho que não existe ser humano que não precise de força, gente. Ou eu estou errada aqui, ó. Tem um monte de mulher aqui me assistindo aqui no estúdio. Estou errada? Né? Acho que todo ser humano precisa desse sentimento que se fala, doutora Arlene? Sim, porque a força, você vai precisar... te movimentar. Te movimentar. E não só em momentos difíceis. Na verdade, a força é você resistir a sentimentos como rejeição, como uma depressão, como sentimentos assim... Uma perda. Negativo, aquilo que nega o seu desejo, nega a sua vontade. Então, eu me sinto frustrada, eu preciso estar emocionalmente com força para eu não desabar, né? Para que eu não desista de seguir em frente, de caminhar, de ir embora. Não, aquilo não vai me abalar, as situações não vão me abalar. Você acha que os homens são mais fortes que as mulheres, ou as mulheres são mais fortes que os homens, ou é igual? Olha, eu acho que é igual, cada um na sua medida. Porque existe, é que quando falamos em força, pensamos no homem, né? Mais forte. Eu já penso na mulher, porque a mulher, minha filha, tem que ter uma força para parir que você não tem noção, tem que ter coragem. Com certeza. Mas a força física, né? Quebrou alguma coisa na sua casa, ai, meu marido, vem aqui arrumar, porque eu acho que eu não tenho força. Não é bem assim, né? Você não tem a força física. O esforço físico, realmente, as mulheres são talvez um pouco mais frágeis. Mas... Às vezes eu faço de conta que eu sou frágil lá em casa, viu, gente? Né? Isso é importante, né? Às vezes eu até consigo abrir aquele potinho, aquele pote de palmito, mas eu dou o truque, você entendeu? Ai, amor, tem como você abrir, por favor? Não estou conseguindo. Sim, sem dúvida. Não isso é importante. Temos que manter a feminilidade. Elas estão rindo, elas vêm fazer isso em casa. A mulher está rindo aqui. Você também está rindo aí de casa, né? Você faz isso? Não? Então faz um teste para você ver. Faça. Pede para o seu marido abrir o pote, aquele pote que você sempre está acostumado a abrir. Dá para ele abrir um dia. Claro, e ele precisa também, né? Fazer parte dessa Seja composição. Homem, né? Abre o pote de palmito. Troca a lâmpada, né? Abre o pote, o capitão está me olhando, olha lá. O capitão já deu uma olhada. É verdade. Vamos aprender a delegar também, né? Nós temos tantas funções já na nossa vida, né? Verdade. Que olha só, acho que essa parte de esforço físico, vamos deixar que eles façam, né? Eles vão adorar. Com certeza. Você acha que essa força que você diz que vem do âmago para a gente seguir em frente, para a gente passar barreiras da nossa vida, passar os obstáculos que o dia a dia às vezes nos traz, ela começa a ser formada a partir de que idade na nossa vida?
Na verdade, a força é um instinto, né? Se você pegar um animalzinho, a força e a coragem, ele instintivamente ele já vai, ele não pensa para fazer. E da mesma forma, eu acredito que a criança já nasce com isso daí, né? Ela já tem, porque ela quer, ela vai, ela não tem o medo, né? O bebezinho lá, ele age impulsivamente. Vai, começa a andar, tenta levantar, põe o dedo na tomada, vai mexendo em tudo. Faz tudo de errado. Então, eu diria que isso aí é coragem, né? Pelo Muita coragem. Mas porque ele desconhece muitas coisas, né? Assim, os perigos ele ainda desconhece. Cabe a nós informar esses perigos. Mas a força, ela gradativamente, a coragem, ela vai sendo construída ao longo da vida. Entendi. De acordo com os desafios que a vida vai nos trazendo. Muito bem. E eu acho que também tem muito a ver com a forma que essa criança é criada, né? Com o que o pai e a mãe passam no dia a dia para ela. Se os pais mostrarem insegurança, mostrarem medo de tentar realizar alguma coisa, aquela criança vai absorver aquilo. Criança é uma esponja, ela vai sugando tudo que pai e mãe faz, não Sim, basicamente isso mesmo. O estímulo, né, o papel do pai, da mãe, da família principalmente, é trabalhar esse estímulo. Então, não é que tem que ser forte. A gente sempre, né, lá os pais antigamente falavam, não, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser corajoso. Não é neste sentido de ter que ser. Temos fragilidades, os homens também têm fragilidades, mas assim, estimular a ser uma pessoa corajosa, estimular a ser uma pessoa forte, digo assim, forte emocionalmente, né? Então, o que é isso? É estar preparado para as adversidades da vida. Sim. Elas que vão vir, surgir, mas nós vamos inevitável. romper, nós vamos vencer, né? E isso realmente a casa, a família vai proporcionar, vai fazer esse estímulo. Muito bem, adorei, doutora Arlene, obrigada, viu? Passar os contatos da doutora Arlene, deixo o telefone aqui e também os contatos do Facebook e também do Instagram. Obrigada, um ótimo feriado para você, apesar que você é de São Caetano, né? São Caetano não tem feriado. São Caetano não tem feriado, mas em Santo André tem. Obrigada, doutora Arlene. Muito obrigada eu. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com desfile de moda, belíssimo. Aliás, esse vestido que eu tô aqui, ó, é lá da Conclasse, já, viu? E você pode participar também na nossa enquete de hoje através do nosso site, tvmaisabc.com.br e responder a pergunta, o que mais te atrai, o que mais você gosta na cidade de Santo André, que aniversaria na data de hoje. Vou para o rápido intervalo e já eu volto com desfile de moda e ainda um bate-papo sobre segurança com o Capitão Moraes. E agora eu quero dar uma dica para você, mulher, que está querendo mobiliar a casa inteira ou, de repente, trocar algum móvel. Para quem quer deixar a casa maravilhosa e o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade, gente. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem